Olá pessoal, tudo bem? Vamos nessa. Dentro desse vídeo aqui eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o conceito de razão, que é um conceito até relativamente bem simples na matemática, mas importante, que pode aparecer aí meio que um coadjuvante em algumas questões de prova. A gente vai perceber que às vezes os examinadores vão usar a ideia da razão camuflada num enunciado, às vezes de um outro conteúdo, certo? Bom, o que é razão então? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Conhecidas as duas grandezas A e B, definimos a razão entre A e B nesta ordem como o quociente entre A e B e escrevemos A sobre B ou A dividido por B. Então, gente, a razão na matemática, ela vai vir da ideia do racional, né? Tem tudo a ver aí, razão com racional, mas que na matemática o racional tem a ver com aquele número que pode ser escrito como fração. Então, a razão, ela nada mais é do que uma fração. Só que aqui a gente às vezes traz uma leitura um pouquinho diferente, nomenclaturas dos termos um pouquinho diferentes, mas é isso. Grosso modo, simplificando muito, razão é como se fosse simplesmente uma fração. Tanto que ele define aqui, olha, conhecidas duas grandezas A e B, nós definimos a razão entre A e B como quociente. Quociente é uma divisão, certo? Uma fração entre o A e o B. E aí eu deixo indicado A sobre B ou A dividido por B. O que eu quero que vocês fiquem atentos aqui? A sobre B, vamos lá. A sobre B. Esse A, eu posso dar o nome de antecedente, ok? E esse B vai ser o meu consequente. Caraca, Bruno, por isso que é legal fazer esse curso com você, porque aí mudou o nome então, né? Porque na minha época de escola a gente chamava o de cima de numerador e o de baixo de denominador, então agora chama antecedente e consequente. Não mudou não, tá, gente? Continua sendo a mesma história. É porque se eu fizer a leitura como uma fração, vamos supor que eu coloque isso aqui para vocês, olha, 3 sobre 5. Como uma fração, eu vou fazer a leitura disso aqui como 3/5, certo? Como uma razão, eu vou dizer que esses números aqui estão na razão de 3 para 5. Então consegue perceber? Aqui eu não vou falar, mas não vai fazer a leitura como 3/5, mas não é que não pode fazer a leitura como 3/5. Não, não, claro que pode, mas é que como razão, que na realidade daqui a pouquinho vai estar atrelada a noção da proporção, a gente vai falar que às vezes, né, como uma proporção, que um número está para o outro, assim como um outro está para um outro. Então a gente faz a leitura como um para. O 3/5 é como se fosse a garantia de que o 3 está para 5, certo? E aí, como uma razão, a gente vai dizer que o 3 é o antecedente e que o 5 acaba funcionando como consequente, mas é tudo a mesma história, tá, gente? O número de cima, que é o antecedente, é aquele numerador, e o de baixo, que é o consequente, é o denominador, perfeito? Quero que vocês acrescentem também para mim aqui uma observação importante, que é a seguinte. O B, que é esse número que vai ficar embaixo, ele tem que ser necessariamente diferente de 0, perfeito? Vocês têm que se lembrar que não existe a possibilidade da divisão por 0. E aí vamos falar sobre isso aqui um pouquinho, para não deixar dúvida alguma. Se eu trouxer para vocês aqui, por exemplo, olha, a razão de 12 para 3. Quanto que dá a razão de 12 para 3? 12 para 3 acaba dando 4. E aí, por que 12 para 3 acaba dando 4? Porque se eu fizer o caminho contrário, eu volto no que eu tinha antes, não é? Então, se eu fizer aqui, por exemplo, olha, 4 vezes 3, eu consigo voltar no que eu tinha antes, que era o 12. Se eu deixar indicado para vocês aqui, por exemplo, olha, a razão do 36, vamos colocar outro, ó. Se eu colocar para vocês aqui, por exemplo, a razão do 21, então vamos colocar do 30 por 6, razão do 30 por 6. Razão de 30 para 6 vai acabar dando quanto? Vai acabar dando 5. Ah, por quê? Ah, porque se eu fizer o caminho contrário, se eu fizer 5 vezes 6, vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 30, ok? Se eu colocar para vocês aqui, por exemplo, olha, a razão de 0 para 10. Quanto que dá a razão de 0 para 10? Ora, 0 sobre 10 vai ter que dar 0. E vai ter que dar 0 por quê? Porque se eu fizer aqui 0 vezes 10, eu acabo encontrando 0, ok?
Já nessa situação que está aqui, que eu vou colocar para vocês, olha, se eu inverter, né, e colocar 10 para 0. Ah, qual que vai ser a razão de 10 para 0? A razão de 10 para 0, você não vai conseguir colocar para mim um resultado, né? E por que que não? Porque aí agora você não vai conseguir fazer o caminho contrário. Você não vai conseguir encontrar ali um número que multiplicado por 0 deu 10, concordam? Então aqui, não é simplesmente por uma vontade, você, me deu vontade de virar e falar que não vai ter divisão por 0, ok? É porque realmente não fecha. Você pode colocar 12 para 3 dá 4, por quê? Porque eu consigo fazer o caminho contrário. 4 vezes 3 vai dar 12, 30 dividido por 6 dá 5, por quê? Ó, se eu fizer o caminho contrário, 5 vezes 6 vai dar 30. Gente, aqui, claro, trazendo para vocês de uma maneira bem informal, certo? Porque não é assim que eu demonstro que não vai ter ser feita uma divisão por 0. Mas de uma maneira mais informal, um caminho que eu posso conduzir para você visualizar isso seria esse. 12 por 3 dá 4, por quê? Porque 4 vezes 3 dá 12. 30 por 6 dá 5, por quê? Porque 5 vezes 6 vai dar 30. 0 dividido por 10 dá 0, por quê? Porque eu consigo fazer o caminho contrário. 0 vezes 10 vai ter que dar 0. Agora e o 10 dividido por 0? Você pode ficar tentando encontrar aí um número que multiplicado por 0 vai dar o 10 e que você não vai sair do lugar. Então, essa divisão que está aqui, olha, a gente diz que ela é uma divisão o quê? Uma divisão impossível de ser resolvida. É por isso, então, que se você faz uma conta como essa que está aqui, por exemplo, na calculadora, ela mostra ali aquele símbolo de erro, porque você não vai conseguir chegar ao resultado. E não é que o resultado é 0, né? Porque aí às vezes acontece também, então já que não dá é porque o resultado é 0. Não, 0 é um resultado, e aí o 0 não é o resultado para essa divisão. Perfeito? Então aqui, importante que vocês destaquem que esse consequente sempre vai ter que ser um número o quê? Um número diferente de 0. Perfeito? Muito bem. Aí aqui, eu vou trazer para vocês um exemplo, que é o seguinte. Aqui esse slidezinho aqui, esse negócio saiu errado. Aqui é o seguinte, ó. Numa reunião estavam presentes 80 homens e 120 mulheres. Eu peço para você determinar a razão entre, e aí vem aqui então essa letra A. Vão ser 3 questionamentos que eu fiz aqui, tá bom? Quero saber então a razão entre o número de homens e o número de mulheres. Bom, então o negócio é o seguinte. O que eu tenho que passar para vocês aqui, dentro desse bloco, dentro desse vídeo, é simplesmente a lógica, simplesmente o conceito de razão. Então aqui o que a gente tem que entender, o que é da essência do que a gente está estudando nesse vídeo, é muito simples. Qual que é a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Qual que é o único trabalho que você tem de transformar essa pergunta que foi feita numa fração, obedecendo a ordem do que estiver sendo colocado aqui na pergunta. Como assim, esse negócio de obedecendo a ordem? Eu não falei que a razão entre o número de homens e o número de mulheres, você vai obedecer essa ordem. Então você vai colocar, a razão não é uma fração? Não é isso que a gente está vendo aqui na essência? A razão é uma fração. Então você vai colocar no início dessa fração a quantidade de homens e depois a quantidade de mulheres. No português, claro, em cima você coloca a quantidade de homens, nesse caso, e embaixo você coloca a quantidade de mulheres. Então lá vamos nós. Ó, razão entre o número de homens e o número de mulheres. A gente escreve assim, olha, como homens sobre mulheres. Ok? E aí, qual que é a quantidade de homens que nós tínhamos aqui nessa reunião? Eram 80 homens. E qual que era a quantidade de mulheres que nós tínhamos aqui nessa reunião? 120. Então, vejam, para eu saber se você entendeu o que eu tinha que abordar nesse vídeo, eu preciso só que você me responda que deu aqui, 80 sobre 120. Você escreveu 80 sobre 120? Sim, então pronto, você entendeu o conceito básico do que eu estou estudando com você aqui agora. Agora, daqui para frente, eu preciso que você fique atento a outras possibilidades, que aí já não tem mais especificamente a ver com o que a gente está aqui estudando dentro desse vídeo, certo? Eu dependo aqui de umas outras ideias que você possa ter na hora de trazer possíveis respostas. Então o negócio é o seguinte. Brunão, você falou aqui sobre a questão da ordem. Teria algum problema eu trocar a ordem? Sim, tem problema você trocar a ordem. Como assim trocar a ordem? Tem problema um aluno que coloca para mim, por exemplo, que a razão vai ser 120 sobre 80. Não. Como eu estou te pedindo razão entre o número de homens e o número de mulheres, você é obrigado a seguir essa ordem. Por quê? Porque razão é uma divisão, e divisão não é uma operação comutativa. Se você tem 1000 para dividir para 2, 1000 dividido para 2 não dá o mesmo resultado de 2 dividido para 1000. R$1.000 para 2 pessoas
eu trago uma alegria aí, né, uma felicidade no olhar de quem vai ganhar esses R$1.000 dividido para 2. Agora, eu só inverti a situação. Então, qual que é a situação inversa? A minha situação inversa é trazer R$2 para dividir para 1.000. Dá na mesma? Não. Ah, mas eu só troquei a ordem. Isso. Então, por isso que você só se estrepou no exercício, né? O 80 sobre 120 não é a mesma coisa que o 120 sobre 80. Então, é um detalhezinho, mas é um detalhezinho que às vezes a gente vê a galera errando nos exercícios. Tem alguns enunciados em que às vezes eles falam o seguinte: num primeiro momento ele fala que a razão entre o número de homens e o número de mulheres é tal. E aí depois na sequência, no mesmo enunciado, ele fala que a razão entre o número de mulheres e o de homens é outro. Né? Ele traz lá algumas situações, mas aí num outro momento ele fala sobre razão entre o número de mulheres e o de homens. Ó, se ele falou razão entre homens e mulheres, é H sobre M. Se num outro momento ele está falando sobre razão entre mulheres e homens, que você obedeça essa ordem. Agora é o que tiver a ver com mulher em cima e o que tiver a ver com homem embaixo. Perfeito? O único cuidado que você tem que ter então é esse. Pedir uma razão, obedecer exatamente a ordem da frase. Homens e mulheres, homens no antecedente, mulheres no consequente. Agora vamos abrir parênteses aqui sobre outras possibilidades de resposta. Necessariamente ele tem que apresentar para mim o 80 sobre 120 como gabarito? Não. Como isso aqui é uma fração, eu posso apresentar a forma irredutível, ou seja, eu posso simplificar mais essa fração, certo? O 80 sobre 120, se eu quiser, para início de conversa, eu posso cortar os zeros, né, porque é como se eu estivesse dividindo por 10, cortar o zero nada mais é do que dividir por 10, e aí agora aquele 8 sobre 12, eu posso dividir por 4. 8 por 4 acaba dando 2, e o 12 dividido por 4 acaba dando 3. Então eu posso dizer, olha como que eu vou me referir a essa resposta. Eu posso dizer, acostumem-se, que nessa reunião, a razão entre o número de homens e o número de mulheres é de 2 para 3. Aqui a gente já vai caminhando até mais para o caminho da proporção. É como se eu estivesse dizendo que para cada 2 homens, eu tenho 3 mulheres. Fundamental que vocês façam esse link, porque quando a gente tem que às vezes traduzir alguns enunciados, esse é um ponto que a gente verifica que a galera às vezes tem um pouquinho de dificuldade. O que aquela razão ali está indicando para vocês? Se H sobre M é igual a 2 sobre 3, é porque a quantidade de homens, é como se eu tivesse para cada 2 homens, um total de 3 mulheres, ok? Vale então como resposta o 80 sobre o 120, vale como resposta o 2 sobre 3. Essa que está aqui é a resposta, é a razão na chamada forma fracionária. Existe ainda a possibilidade de você trazer a representação na forma decimal, ou o que seria até o ideal, você tratar como uma representação na forma unitária. O que é essa história de representação na forma unitária? Você vai dividir o 2 pelo 3. Vamos dividir então o 2 pelo 3? Ó, 2, se eu for dividir por 3, a gente vai ver que eu não consigo efetuar essa divisão, perfeito? 2 por 3, como eu não consigo efetuar essa divisão, eu já coloco um zero aqui logo de cara no quociente. Aí eu sigo. Ah, não dá para dividir o 2 pelo 3, então agora pela primeira vez eu vou acrescentar um zero, e a primeira vez que eu acrescento um zero eu ponho uma vírgula. 20, se eu for dividir por 3 vai ter que dar 6, 6 vezes 3 vai ter que dar 18, e aí 20 menos 18 acaba sobrando 2. O que eu tenho que fazer? Tem que continuar dividindo. Então, mais uma vez eu acrescento 0, e assim a gente vai, olha. 20, se eu fosse dividir por 3 daria 6, 6 vezes 3 vai dar 18, para 20 sobra 2, e assim a gente ia acabar caindo aqui numa dízima periódica, certo? Então, ninguém me impede, tá, de deixar a resposta indicada na forma unitária, que é essa forma aqui decimal, né? Como às vezes vocês tratam, mas o correto é chamar aqui de forma unitária, que nada mais é do que a divisão do antecedente pelo consequente. E existe ainda a possibilidade de você trazer essa resposta na forma percentual. Como que você faz para trazer essa resposta na forma percentual? Você aqui vai ter 2 caminhos. Caso você tenha passado pela forma unitária, para transformar em porcentagem, lembre que tudo que eu falo de transformar para porcentagem, porcentagem tem a ver com a ideia do por 100, por cento, né? É como se eu fosse multiplicar isso aqui por 100. Se eu multiplicar por 100, eu tenho que deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então, aquele número que na forma unitária ele é 0,666, escrito na forma de porcentagem, ele seria aproximadamente 66,6%. Olha, vai ser lindo se você entender o que você está anotando, porque é muito legal fazer conta em matemática. Agora, é muito importante para os modelos modernos de prova que você entenda a relação, o que esse número está querendo te dizer.
Se você chegou aqui a uns 66,6%, sabe o que significa isso? Significa então que nessa reunião o número de homens ele corresponde a 66% do número de mulheres. Olha como que é legal essa leitura e olha como que é importante você entender. Se o número de homens corresponde a 66% do número de mulheres, é porque o número de homens tinha que ser menor, como de fato é, não é? Eu tenho aqui 80 homens e 120 mulheres, você pode calcular aí 66,6% de 120, você vai ver que vai ter que dar o quê? Vai ter que dar 80. Então, são formas como o seu examinador pode pedir uma resposta para uma questão que trate simplesmente de razão. Eu posso fazer o mais comum, que é deixar a resposta indicada na forma de fração, mas eu preciso saber que toda fração pode virar um decimal. Nesse caso, virou uma dízima periódica, valor aproximado 0,66. E existe ainda a possibilidade de eu transformar aquilo ali numa porcentagem. Professor, você falou para mim o seguinte, olha, eu estou atento ao que você está explicando. Você falou assim, se você tiver passado pela forma unitária, você pode andar 2 casas com a vírgula para a direita. Mas e se eu não tiver passado pela forma unitária? E se eu não tiver dividido ali o 2 pelo 3 e eu precisar chegar na forma de porcentagem? Então você vai se lembrar que toda fração que você tiver e que você precise passar para a porcentagem, para você escrever uma fração como uma porcentagem, basta você multiplicar o numerador por 100. Se você multiplicar o numerador por 100, só o numerador, quando você multiplica só o numerador por 100, você escreve a sua resposta como um dado percentual. 2 vezes 100 vai ter que dar 200 sobre 3, mas aí você tem que se lembrar que, se você colocar isso aqui para mim, matematicamente você cometeu um erro. Eu jamais posso dizer que 2/3 é igual a 200/3, gente, isso não faz sentido. Então, como eu estou multiplicando só o numerador por 100, é porque eu transformei isso numa porcentagem. Aí eu jogo o símbolo ali de porcentagem. 200 sobre 3 vai dar aproximadamente 66,6%. E de novo, eu preciso muito que vocês entendam a lógica disso aqui. Esse resultado que eu encontro aqui, por exemplo, num dado percentual, é a relação do de cima com o de baixo. Então, se eu chegar numa situação em que eu encontrei lá 150% como razão, é porque o número de cima ele vai corresponder a 150% do número de baixo. O antecedente vai corresponder a 150% do que eu tiver no meu consequente. Então, vocês estão vendo? O conceito de razão em si é o que eu falei. O que eu precisava que você entendesse desse vídeo é isso que está aqui. Você escreveu 80 sobre 120? Foi. Então, pronto, você entendeu o conceito que eu trabalhei nesse vídeo. Agora, daqui para frente, eu lido com outras situações. Olha, uma divisão que envolveu decimal, uma situação em que eu vou transformar uma resposta para uma porcentagem, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no outro exemplo, na letra B, em que eu peço, com base nesses mesmos dados, que você determine para mim a razão entre o número de mulheres e o número total de participantes. Bem, de acordo com o enunciado, qual era o número de mulheres? O total de mulheres era 120. E qual era o total de participantes? Bom, eu entendi que o total de participantes é a soma, né, da quantidade de homens com a quantidade de mulheres. Então, a razão que ele está buscando aqui para mim, obedecendo essa ordem, que é razão entre mulheres e total de participantes, eu vou ter que ficar com isso aqui, olha, razão entre a quantidade de mulheres e o total de participantes, ok? Qual que é a quantidade de mulheres que eu tenho? A quantidade de mulheres aqui, 120, ok? E qual que é o total de participantes? 80 mais 120, para não deixar dúvida alguma. A gente chega então em 120 sobre 200. E aí o 120 sobre 200 já vale como resposta, ok? A quantidade de mulheres corresponde a 120/200 do total de participantes. Perceberam o que eu falei? Estabeleci uma relação entre esse antecedente e o consequente. Olha, a quantidade de mulheres, esse resultado aqui, olha, esse número indica o quanto esse cara é fração desse. Então, a quantidade de mulheres corresponde a 120/200 do total, que eu posso simplificar. Pode dividir isso aqui por 10? Pode dividir por 10, fica tranquilo. Dividir por 10 é a mesma coisa que cortar os zeros. Posso ainda dividir por quanto? Posso dividir por 4. 12 por 4 vai ter que dar 3. 20 por 4 vai ter que dar 5. Então agora, estou falando isso aqui de uma outra maneira. Estou dizendo para vocês que a quantidade de mulheres, olha, esse que está aqui é que fração do que está embaixo? A quantidade de mulheres corresponde a 3/5 do total.
o antecedente é essa fração do consequente. A quantidade de mulheres é 3/5 do total. Dá para eu apresentar essa resposta de uma outra maneira? Dá. Dá para eu trazer essa resposta na forma unitária. O que vai ser isso? Vou pegar o 3 e vou dividir por 5. Pessoal, o 3 eu consigo dividir por 5? Não. Então, já que eu não consigo dividir o 3 por 5, ó, como eu tentei dividir e não consegui, eu coloco um 0 no quociente. E agora? Ah, mas agora eu preciso continuar dividindo. Então, perfeito. Como você não tem que baixar, você já tem que começar acrescentando um 0. O primeiro 0 que você acrescenta, você coloca uma vírgula. 30, se você for dividir por 5, vai ter que dar 6. 6 vezes 5 vai ter que dar 30. E aí 30, se você for tirar 30, vai ter que dar 0. Então tá aqui, olha, 3 sobre quinto, 3 sobre 5 é a mesma coisa que 0,6. Então eu posso dizer, entenda, interprete o número que você está encontrando aqui. Eu posso dizer que a quantidade de mulheres é igual a 0,6 vezes o total de pessoas. Ah, mas eu não concordo não. Ah, não? Olha só, qual que era a quantidade de mulheres? A quantidade de mulheres era 120. Veja para mim se o 120 não é 0,6 vezes o total. Qual que é o total? O total não era 200? Você vai ver aqui, ó, esse cara que está aqui, que é a quantidade de mulheres, ele é 0,6 desse que está aqui. 0,6 do total. 0,6 vezes 200 dá 120. Perfeito? Agora vamos fazer então essa interpretação na forma percentual. Como que você pode escrever isso na forma de porcentagem? Chegou ali no 0,6, lembra, se você está na forma unitária e quer passar para porcentagem, ande 2 casas com a vírgula para a direita. Andei uma, andei 2. Esse 0,6 vai se transformar no quê? Vai se transformar em 60. 60 é o quê? 60%. É uma outra interpretação que traz o mesmo significado matemático. Eu posso dizer que a quantidade de mulheres corresponde a 60% do total de pessoas que eu tenho. Esse número é sempre o que esse cara é desse. Gente, isso aqui é tão simples, mas isso aqui é um trunfo para várias situações. E vocês não têm noção do quanto essa interpretação que está aqui é importante e do quanto ela faz falta mesmo. Saber que esse cara, quantidade de mulheres, se você de fato for fazer, não é? Faz sentido isso? Quanto que é 60% de 120? 60% de 120 vai dar, desculpa, aqui eu falei, quanto é o 60% de 200? 60% de 200 vai ter que ser o 120, tá bom? Professor, e se eu precisasse passar dessa fração para porcentagem, mas eu não quisesse ter dividido? Lembra, da fração para porcentagem, você pode pegar e multiplicar o numerador por 100, ok? 3 para chegar nos 3, se você multiplicar por 100, vai ter que dar 300% sobre 5. Como eu multipliquei só o numerador por 100, aquele dado passou a ser um dado percentual. Então, eu vou encher o seu saco. Não é para chegar e fazer isso. Ah, o Bruno me ensinou que 3 quintos é igual a 300 quintos. Não estou te ensinando isso não, até porque isso aqui está errado. Estou te ensinando que quando você multiplica só o numerador por 100, o seu dado passa a ser um dado percentual. E aí você tem 300 sobre 5, que vai ter que dar 60%. Fechado? Tá certinho. Então aqui é correto dizer que 60% dos participantes é do sexo feminino. Perfeita essa informação. Ok? Maravilha. Ah, e só um outro detalhe. Professor, nessa fração aí 3 quintos, eu achei mais fácil fazer assim, olha. Você não está querendo fazer isso aqui virar uma porcentagem? Tô. Para o 5 virar o 100, não é só multiplicar o de cima e de baixo por 20, não? Não pode fazer assim, não? Pode. Dá tudo na mesma. É um outro caminho. Do 5 para virar o 100, porque quando você quer transformar em porcentagem, você quer fazer com que esse denominador seja 100. Então, 5 virar o 100, você pode multiplicar por 20. Multiplicando embaixo por 20, aí você multiplicaria em cima também por 20. E, professor, mas eu estou confundindo, tem hora que é para multiplicar só em cima, tem hora que nos... Então, vamos organizar as ideias. Isso aqui é uma receita de bolo que sempre vai dar certo. Qualquer fração que você tiver que precisar passar para porcentagem, lembra de multiplicar só o de cima por 100, que isso aqui vai dar sempre certo. Se você fugir disso, é porque aí você vai tentar trabalhar então com uma equivalência, tentando encontrar um coeficiente aqui, né, uma constante, que transforme esse denominador nesse. Se você encontrar essa constante e, como ela não é ali o 100, você multiplica em cima e embaixo por esse valor que está aqui. Então, 3 vezes 20 teria que dar o quê? 60 sobre 100 do mesmo jeito. Mas por que eu falo aqui sobre essa ideia da multiplicação por 100? Funciona como uma receita de bolo, que igual, por exemplo, aqui nesse exemplo anterior. Repara como que aqui já não fica tão legal, olha.
Ah, professor, 2/3 eu quero transformar numa porcentagem, então eu quero fazer com que o denominador seja 100. 3 vezes quanto que vai dar o 100? Ah, 3... Bom, aí você tem que fazer assim, ó, 3 vezes 100 sobre 3. Aí sim, então você teria que pegar aqui em cima, olha, multiplicar esse cara por 100 sobre 3, para chegar em 200 sobre 3%, que é o número que eu cheguei aqui, né? Em termos de porcentagem, lá seria 200 sobre 3. Mas tá vendo como já não fica tão bacana, certo? Então, para passar de fração para porcentagem, um caminho sempre vai ser esse. Multiplico de cima e acabou, tá bom? Multiplico de cima por 100 e tá valendo. Dá uma olhadinha na letra C comigo, ó. Letra C pede a razão entre o número total de participantes e o número de homens. Razão entre o número total de participantes. Qual que é o total de participantes? Ó, total de participantes, 120 mais 80. Sobre o número de homens. Qual que foi o número de homens? 80. Então aqui, ó, ele pediu essa razão e eu vou obedecer essa razão na ordem. Ele quer a razão entre o total e o número de homens. Então tá aqui, ó. Meu total, 120 mais 80, que tem que dar 200. Sobre a minha quantidade de homens, que foi 80. Eu já posso deixar indicada a resposta como 200 sobre 80? Posso, sem problema nenhum. 200 sobre 80 já está valendo. Posso simplificar? Posso simplificar também. Posso fazer o quê? Ó, corta 0, 0, que é como se eu estivesse dividindo por 10. O 20 e o 8 eu posso dividir por 4. Então, ó, 20 por 4 vai ter que dar 5. 8 por 4 vai ter que dar 2. Chegamos aqui então a 5 sobre 2. Eu posso escrever isso, olha. Que o total de participantes é numericamente igual a 5 meios dos homens. É sempre o de cima em relação ao de baixo. Esse número é sempre uma relação do meu antecedente com o meu consequente. Então eu posso dizer, olha, que o meu total, é como se eu estivesse dizendo isso, olha, que o meu total é igual a 5 meios dos homens. Isso aqui está certo? Sim. Qual que é o meu total? Meu total é de 200 pessoas. 200 equivale a 5 meios vezes a quantidade de homens. Qual que é a quantidade de homens? 80? Sim. Lembre-se que a preposição de, das, dos, isso aqui sempre tem a ver com multiplicação. Então eu posso dizer que o total, que é 200, equivale a 5 meios de 80? Sim. Por quê? O que dá 5 meios de 80? 5 meios de 80, 80 sobre 2 vai ter que dar o quê? Vai ter que dar 40. 5 vezes 40, 5 vezes 40 vai ter que dar o quê? Vai ter que dar o 200, que está indicado aqui. Perfeito? Então tá lá, olha. O total de participantes é igual a 5 meios dos homens. Tá valendo. Essa aqui é uma resposta possível. Uma outra. 5 sobre 2. Dá para escrever isso aqui na forma unitária? 5 sobre 2 dá para escrever na forma unitária. Como? 5 sobre 2 vai ter que dar 2. 2 vezes 2 vai ter que dar 4. 5 menos 4 vai sobrar 1. Ah, mas aí eu preciso continuar dividindo. Eu acrescento um 0 e põe uma vírgula. 10 dividido por 2 vai ter que dar 5. 5 vezes 2 vai ter que dar 10. 10 menos 10 vai ter que dar 0. Então, olha, tá aqui. Eu posso escrever a minha resposta sim também, olha. Eu posso dizer que esse número que está aqui no meu antecedente, que esse total, ele é igual a 2,5 vezes o número de homens. Esse número sempre indica uma relação do de cima com o de baixo. Então é correto eu dizer que o meu total é igual àquele número que está ali vezes o que está embaixo, vezes a quantidade de homens. Qual que é o meu total? Meu total é 200. 200 é 2,5 vezes a quantidade de homens, que é 80? Sim. 200 é 2,5 vezes 80. Então, tudo perfeito. E aquele 2,5 escrito na forma de porcentagem, Brunão, tem jeito? Tem. Ah, mas passou de... Porque que preconceito é esse, né? Passou de 1 ali e já está achando que vai dar algum problema na porcentagem. Não tem problema nenhum. 2,5, se eu for escrever como porcentagem, o combinado é, tem na forma, chegou na forma unitária, anda 2 casas com a vírgula para a direita. Se eu for andar 1, 2 para a direita, o 2,5 eu acabo trazendo aqui como se fosse 250%. Ok? 2,5 vai equivaler a 250%. Ô, gente, é coerente eu chegar a essa porcentagem aí de 250%? Sim. O meu total de participantes não é maior do que o número de homens? Não faz sentido, né, que o total seja maior do que o número de homens? Então é claro que se esse total é maior do que o número de homens, é claro que esse total tinha que passar de 100%.
Então, o meu total equivale a 250% da quantidade de homens. Não tem erro nenhum aqui. E se eu quisesse ter passado essa fração para a forma de porcentagem, sem ter chegado ali naquele 2,5, da fração para porcentagem, você pega e multiplica o de cima por 100, tá bom? 5. Se você for multiplicar por 100, 5 vezes 100 vai ter que dar 500%. 500 sobre 2. E aí a gente acaba chegando em 250%. Tudo lindo, tudo certinho. Perfeito? Em todos os exemplos que nós trabalhamos aqui, vocês vão reparar que em nenhum deles eu trabalhei com denominador nulo. Por quê? Porque o seu consequente, o seu denominador, no português, claro, o número que está embaixo nunca pode ser quem? Nunca pode ser o zero. Fechado? Conseguiu entender? Espero que sim. Aqui estão então as respostas dos exemplos que nós trabalhamos aqui dentro desse bloco. Fecho ele por aqui. E se tiver alguma dúvida, tem milagre não. Não tem milagre. Tem que voltar, me acompanhar de novo. E principalmente, fique ligado nessa história aí da relação que a gente tem desses números, tá bom? Entender que essas razões, é porque depois a coisa aqui vai entrando num piloto automático e a gente não fica repetindo e chamando a atenção de vocês sobre isso toda hora. Mas sempre que você chega numa situação como essa de razão, é porque aquela resposta ali é a relação do número de cima com o número de baixo, do antecedente com o consequente. Essa relação pode se dar na forma de fração, na forma unitária ou na forma percentual. Ok? Beleza, então. Forte abraço. Fui.